No programa de hoje você vai ver a homenagem da Câmara ao Dia do Trabalhador, a reunião da Comissão de Meio Ambiente, Transportes e Trânsito e a audiência pública que discutiu ações da Operação Inverno da Prefeitura do Recife. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E para marcar o Dia do Trabalhador, o vereador Luiz Eustáquio promoveu uma homenagem a vários profissionais. A solenidade foi no plenário da Casa. Entidades sindicais e profissionais de várias áreas se reuniram no plenário da Câmara para celebrar o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. Autor da reunião solene, o vereador Luiz Eustáquio falou da honra em promover essa homenagem e lembrou a origem da data. É uma data comemorativa usada para celebrar a conquista dos trabalhadores ao longo da história. Uma das referências, tem mais de uma referência, né, mas uma das referências é uma luta que aconteceu em Chicago, em 1886, onde vários trabalhadores foram mortos, presos, perseguidos, suas casas invadidas. Tem várias referências, tem a referência das mulheres que foram também mortas, são várias referências, e tem a referência da nossa luta, a luta que já vinha há muitos e muitos anos, na busca de nós garantirmos, nós que eu digo trabalhador, garantir o direito das 8 horas, porque se trabalhava 13 até 14 horas, mas se trabalhava oficialmente 13 horas, lá nos Estados Unidos, naquele período. Então, houve um protesto grandioso, e esse dia foi marcado, a nível nacional, né, internacional, como um dia de comemorar a luta dos trabalhadores. Né? No dia 20 de junho de 1889, em Paris, a central sindical chamada Segunda Internacional instituiu o dia 1º de maio, o dia das manifestações, como a data máxima dos trabalhadores organizados, para assim lutar pelas 8 horas de trabalho. Em 23 de abril de 1919, o Senado francês ratificou a jornada de trabalho de 8 horas e proclamou 1º de maio como feriado. Então, foi a luta, foi sacrifício, foi a morte de vários trabalhadores que garantiu as 8 horas. Luiz Eustáquio aproveitou a solenidade para criticar o projeto de lei da terceirização, aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados. Segundo o parlamentar, a proposta, que ainda será votada no Senado Federal, retira direitos dos trabalhadores. Alguns setores de representações de trabalhadores ligados à terceirização podem achar que esse projeto vai melhorar a situação da categoria, o que não é verdade. Esse projeto agora em discussão no Senado Federal é polêmico e precisa ser mais discutido e precisa ser modificado, para não afetar, porque afeta conquistas históricas dos trabalhadores desse país. Mas, infelizmente, nós estamos com um Congresso altamente empresarial, um Congresso que realmente está com disposição de tirar direito dos trabalhadores. Para você ter uma ideia, recentemente, num pronunciamento, o ex-presidente Lula, ele falou sobre esse projeto, e ele diz o seguinte, ao criticar o projeto, ele diz o seguinte: é um retrocesso para antes do governo Getúlio Vargas. Estamos voltando a 1930, tentando estabelecer uma relação de trabalho que tem um só ganhador, o patrão, e milhões de perdedores, os trabalhadores. É esse projeto que está sendo votado, que agora está no Senado Federal, que está nesse momento que nós estamos aqui comemorando o Dia do Trabalhador. Nós sabemos que existe uma espada que está sobre a cabeça dos trabalhadores de todo o país. E o mais triste que eu estou vendo, e eu quero dizer isso aqui aos companheiros das centrais sindicais que aqui estão. Primeiro, algumas centrais apoiando isso, que é vergonhoso. Segundo, parece que está nos faltando forças. E se isso acontecer, se consolidar da forma que está,
o prejuízo vai ser imensurável para todos os trabalhadores do nosso país. 10 instituições, entre conselhos, sindicatos e trabalhadores, receberam placas comemorativas pela passagem da data. O presidente da CUT em Pernambuco, Carlos Vera, disse que o momento é de luta e de reivindicação. O 1º de maio é um momento de luta, um momento de reivindicação. Não é um momento de fazermos festas, é um momento de fazermos o enfrentamento na luta em defesa do direito dos companheiros e das companheiras. Porque o 1º de maio ele surgiu exatamente dessa forma, com a luta, como aqui tão bem relatou o nosso companheiro Luiz Eustáquio, onde os trabalhadores foram às ruas e foram reprimidos pela força policial, que foram reprimidos, que foram assassinados, que tiveram os seus direitos lesados, que foram agredidos covardemente nas ruas quando reivindicavam os seus direitos. Ele surgiu exatamente no momento de muito enfrentamento. E é lamentável a gente ver, muitos anos depois, muitas décadas depois, trabalhadores nas ruas reivindicando os seus direitos, depois de enfrentarmos uma ditadura, ainda sendo agredido. Representando a União Geral dos Trabalhadores em Pernambuco, Maurício Luna criticou a medida provisória que trata sobre o fator previdenciário. O IGT e as demais centrais formularam um documento, foi entregue isso ao Ministério da Fazenda, formulando 7 questões, mostrando a ele, se eles querem reduzir 18 bilhões nas costas, né, dos aposentados, nas costas dos trabalhadores, ele pode cortar muitas coisas e tem uma receita maior. Quer seja, diminuição dos ministérios, 40, passa para 20, taxação das grandes fortunas. Quem tem uma lancha, quem tem uma mansão, né, o pobre paga o IPTU, o cara que tem uma lancha, tem um jet ski, não paga imposto. Então essa, né, dicotomia, né, que a gente vive na questão do país, só traz prejuízo e incertezas. Nossos filhos são incertos do futuro dele, por mais que a gente lute. E eu quero dizer aqui, para terminar e agradecer, que eu tenho muito respeito ao trabalhador e eu sou muito grato por ser sindicalista. Em nome do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social de Pernambuco, Irineu Messias também lamentou o PL da terceirização e disse que a proposta é um retrocesso. Não a terceirização, companheiro Veras, mas a escravidão moderna, a escravidão que julgávamos ter sido extinta lá em 1888, companheiro Henrique. Esse projeto, famigerado projeto, está trazendo de volta, que é a negação, a destruição dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Que não vai pegar apenas os trabalhadores simples, mas vai pegar todos os trabalhadores, inclusive da classe média, que infelizmente parece que ainda não acordou, manipulada por uma mídia golpista que não tem compromisso absolutamente nenhum com a democracia, com a defesa dos direitos sociais e, de uma forma explícita, apoia a cassação dos direitos trabalhistas dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Pernambuco, José Rodrigues, também falou sobre a terceirização. Na verdade, não é mais do que menos instrumentalizar uma lei para ajudar os empresários, principalmente os empresários de empresas privadas. A gente sabe, na verdade, como dói os trabalhadores, nesse campo que ele vai perdendo, conquista os trabalhadores conquistaram tanto tempo. A gente viu há poucos dias, a 664, 6665, que o governo federal instituiu a medida provisória, aonde tirou outro pedaço do direito dos trabalhadores através dessa medida provisória, que, na verdade, a gente não pode deixar de falar, porque essa medida provisória que tirou o direito dos trabalhadores que trabalham
que trabalhava 5, 6 meses, após de 6 meses, tem direito de seguro-desemprego, eles foram para o beleléu através dessa medida provisória. E a questão previdenciária também está prejudicada, as pessoas das pensões, que também tem uma escala na questão das pensões, concessão de pensões, através dessa medida provisória. Então, se o governo aperta de um lado, o Congresso do outro lado ataca do outro, aonde estão os trabalhadores? Como é que ficam os trabalhadores? Qual é o prazer dos trabalhadores chegar ao dia do trabalho e dizer, eu preciso, na verdade, comemorar. Eles só têm que lutar para que a coisa mude. Já o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Pernambuco, Marcondes Martins de Oliveira, disse que é preciso pressionar os senadores pernambucanos pela rejeição do projeto da terceirização. A gente precisa entrar nas casas dos senadores, não é mais nem bater na porta. Esse é momento de estratégia. O momento das ruas é fundamental para ressoar, caixa de ressonância. Mas quem vai votar são os senadores. Então, os 3 daqui têm que ser visitados, mas em bloco. Em bloco. Com devido respeito. O senhor vai fazer mal, não é o trabalhador, não. O senhor vai fazer mal à família brasileira, à sociedade brasileira. Não é o trabalhador, não. O trabalhador primeiro. Mas ele vai pagar até a cadeia alimentícia, ela sofre consequências. Eu disse para vocês aqui que não há quem consiga chegar às consequências. Porque na atividade fim, a profissão, ela deixa de existir. É profissão terceirizada. Você é funcionário, você é bancário? Não, sou terceirizado. Oi, peraí, você não está no banco? Está atendendo no caixa? Não, mas sou da... O princípio da identidade é aquele que me faz me identificar com o meu empregador. Eu sou eletricitário, não sou terceirizado. É um negócio danado. Representando o Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco, José Gomes Barbosa destacou lutas e conquistas da categoria. A direção do sindicato era indicada pelo regime militar. Nós demos essa reviravolta, tomamos das mãos dos pelegos na frente da luta o nosso companheiro Edivaldo Gomes, o nosso companheiro ex-parlamentar, o deputado Fernando Ferro. E depois da retomada do nosso sindicato, nós tivemos grandes batalhas e grandes vitórias. Posso tentar aqui, entre elas, mencionar a luta contra o processo de redemocratização do país, na qual grandes companheiros deram suas vidas, deram sangue para a luta e para esse processo de redemocratização. Nós também tivemos grandes enfrentamentos contra o processo de privatização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Grande Chesf, na qual sofreu diversas tentativas de privatização numa grande empresa que é um grande patrimônio da sociedade nordestina, uma empresa de desenvolvimento de uma região na qual nós enfrentamos o governo Fernando Henrique Cardoso contra o processo de privatização, governo Fernando Collor de Mello, que demitiu centenas de trabalhadores, na qual nós conseguimos agora recentemente, com o processo de anistia no grande presidente Lula, trazer diversos trabalhadores para sua casa, a casa de origem, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. A jornalista e diretora de imprensa da Câmara de Vereadores, Eden Pereira, representou todos os servidores da casa. Emocionada, ela dedicou a homenagem a 2 pessoas. A 2 pessoas. A um sindicalista, João Francisco, que já não está mais aqui conosco, e que em 1997 aceitou gravar comigo, que ainda era estudante, sobre a sua vida. Ele era tecelão, trabalhava em várias fábricas e, com o golpe militar, ele perdeu o emprego. Os trabalhadores eram vistos como subversivos. Sobretudo ele, que me disse que trabalhava na época para a melhoria da qualidade da água que os trabalhadores tomavam nas fábricas, de uma redução de jornada que era exaustiva. Ele perdeu o emprego, mas não deixou de lutar. Foi perseguido, foi torturado. Ele participava da Juventude Operária Católica e Dom Helder interviu para que ele fosse liberto dos porões da ditadura. Ele, como um raio que cruza a vida da gente, ele deixa uma marca de não desistir da luta, não desistir dos ideais, não desistir de buscar no trabalho o sustento para a sua família. É assim que homens e mulheres vivem nesse país. Quero dedicar também a uma mulher que se chama Maria, que também já não está mais entre nós,
que não teve a chance de estudar, nem de aprender a ler e escrever, mas que criou com sabedoria 7 filhos, tirando das mãos e do suor do rosto o sustento. Ela morreu aos 82 anos e conservava no olhar a doçura dos que conseguem olhar de frente e dizer: eu consegui criar meus filhos, perdoar as coisas que não foram boas e ensinar a essa que vos fala que escrever é bom, sobretudo para ela, que não sabia como mandar notícias de Pernambuco para seus filhos que tinham se mudado por vida melhor, em busca de trabalho em São Paulo. Assim que aprendi a ler, vovó Maria me pedia para escrever cartas. Essas 2 pessoas tinham em comum uma capacidade de acreditar na vida e de reverter a dor que a vida pode causar impressionante. E saber sorrir, apesar das adversidades, e não desistir. Eu sou muito grata por tudo que acontece aqui nessa casa, porque a gente divide o dia a dia com pessoas maravilhosas, como o Jô, que eu acabei de ver ali, e que participa conosco todas as tardes. Mas o trabalho do vereador não se resume apenas aqui à plenária. Ele é muito maior. Compreende a visita às comunidades, compreende um grande e extensivo trabalho aqui na casa. E todos nós seguimos juntos na intenção de mostrar sempre e contribuir com o mandato de cada um dos 39 representantes eleitos pelo povo da cidade do Recife. Muito obrigada. Na homenagem, que foi presidida pelo vereador Almir Fernando, teve ainda a apresentação de teatro da TV Sindical, com o esquete Trabalhadores Brasileiros. A Operação Inverno da Prefeitura do Recife é composta por uma série de ações que garantem segurança para os moradores durante o período das chuvas. O programa foi tema de uma audiência pública na Câmara. Líderes comunitários e moradores de áreas de morros participaram da audiência pública no plenarinho da Câmara, preocupados com o período de chuvas que se aproxima. O debate, promovido pela vereadora Aimee Carvalho, presidente da Comissão de Obras e Planejamento da Câmara, tratou do planejamento e execução da Operação Inverno da Prefeitura. A Câmara dos Vereadores, junto à Comissão de Obras e Planejamento, da qual atualmente estou como presidente, sentiu a necessidade de convocar o povo para uma discussão, para um esclarecimento dessa Operação Inverno, o qual o nosso gestor atual, o prefeito Geraldo Júlio, tem se enganjado, saindo pessoalmente morro e altos, acima e abaixo, para averiguar o que acontece na nossa cidade e trazer o inverno mais tranquilo e até quentinho e aconchegante para a população. Túlio Neto, secretário executivo de Infraestrutura e Serviços Urbanos, apresentou alguns números da Operação Inverno deste ano. Estão sendo monitorados 40 mil pontos de risco. Também serão feitas de porta em porta 9 mil comunicações de risco. A Prefeitura vai realizar 200 palestras educativas e instalar lonas plásticas em 11.400 locais. A Operação Inverno envolve mais de 6 mil trabalhadores. A gente vem trabalhando muito forte na questão da prevenção, na questão de obras estruturadores também. Eu acho que é um momento muito importante hoje para a gente estar mostrando para a população recifense o trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo, através da Secretaria de Defesa Civil, da Enlurb, da CTTU, de uma operação integrada de vários órgãos da Prefeitura. Vamos fazer 40 mil vistorias nas áreas de risco, isso é fundamental para estar tanto verificando as áreas, as áreas com risco de deslizamento nos morros, mas também de alagamento nas planícies. A gente vem intensificando, isso é muito interessante, o trabalho do nosso social, com o porta em porta. É um momento que a gente pode também conscientizar a população e estar engajando ela na questão da educação ambiental, na questão das ocupações irregulares, que são problemas que estão de alguma forma também atrelados ao risco, e a gente vem focando bastante nisso. O coronel Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil, disse que o trabalho preventivo acontece o ano todo, mas se intensifica durante a Operação Inverno, com a instalação de geomantas, que evitam a queda de barreiras. Recife já tem 116 barreiras protegidas com esse material. Além disso, é feito o alerta de risco através de SMS via celular, entre outras ações. Mas é fundamental que a população participe.
Em que medida que a participação dos moradores ajuda no trabalho da Prefeitura? Ela ajuda no conhecer. Primeiro, ela conhecer seu grau de risco, se mora ou não em risco. Isso é de extrema importância para a nossa resposta. Então, ela conhecendo, sabendo que ela está num local de risco, qual o grau de risco, risco 1, 2, 3 ou 4, então ela vai, a partir dali ela vai ter orientações, e desde a colocação de lona, aplicação de geomanta, limpeza, capinação, enfim, todas essas orientações serão dadas a fim do momento que a população conhece o seu local de risco. É importante também não jogar lixo, não danificar os materiais que foram instalados. É de suma importância. O lixo na barreira, ele vai fazer com que tenha retenção de água e ali faz com que ocorra os deslizamentos de massa, ou seja, o escorrimento de massa, e pode vitimar alguém. Então é muito importante que não se coloque lixo, não se plante árvore de grande porte, não se plante bananeira, não tire a vegetação natural, enfim, é muito importante que cada pessoa ela tenha essa consciência a fim de evitar transtornos maiores. A Enlurb é responsável pela limpeza em ruas, canais e canaletas, manutenção da arborização urbana, tapa-buraco, combate a alagamentos, entre outros serviços. Hoje a gente entende que a manutenção da cidade tem que ser contínua o ano todo. No período invernoso, essa preocupação ela se multiplica por 3. Há uma priorização, tanto na planície quanto na área de morros, porque boa parte do assoreamento dos canais ou das galerias é em decorrência do arrasto de materiais das encostas e da parte alta, que isso muitas vezes a gente acaba de limpar um canal, com 15 dias já está precisando limpar de novo. Há uma demanda muito grande, a gente sabe que a ocupação urbana ela se deu nessas áreas críticas de forma desordenada, e é natural que a população não simplesmente tenha tamanha preocupação, como reclame bastante, porque em muitas das situações a solução ela não é simplesmente de manutenção. São obras necessárias, estruturadoras, muitas vezes exige até a remoção dessa ocupação para permitir que o canal ou o rio volte à sua condição de escoamento, à sua capacidade natural que deveria ter sido mantida. Isso é aquela velha história. A falta de planejamento do passado vai repercutir no futuro e nós estamos num presente onde esse futuro aconteceu. Também participaram da audiência pública o coronel do Corpo de Bombeiros, Onildo Lopes, e representando a Secretaria de Saúde, o gerente médico do SAMU Metropolitano, João Paulo Martins, que apontou os trotes como um dos maiores obstáculos ao socorro das vítimas. A gente tem um número que é bem alarmante. A gente já chegou a ter, no passado, cerca de 70% das ligações, elas eram trotes. Hoje em dia a gente conseguiu reduzir esse número, ainda é um número bastante alto, que gira em torno de 40% a 50%, mas é um desperdício de atendimento. A gente às vezes consegue identificar isso ainda no momento da ligação e não mandar a ambulância, mas nem sempre isso é possível e às vezes a gente encaminha a ambulância, já encaminhamos helicóptero para a situação de, quando a gente chega no local, perceber que é um trote, a gente retarda o atendimento de alguém que realmente está necessitando. A população precisa se conscientizar. A participação da população nesse momento é essencial. A gente é um serviço que a gente oferece para a população e se ele é usado de forma inadequada, a gente vai deixar de atender quem precisa. Muitas vezes a gente se queixa que o SAMU não chega no tempo adequado, que a gente gostaria de receber, e a gente muitas vezes tem por trás essa situação, um recurso que está sendo usado numa situação em que ele não precisaria, como um trote, por exemplo. Tivemos críticas, muitos elogios também e inúmeras solicitações, as quais serão levados, à instância superior, e teremos outras audiências, com certeza mostrando os frutos dessa primeira. A Comissão de Meio Ambiente, Transportes e Trânsito se reuniu ontem à tarde. O grupo recebeu o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Recife. A Comissão de Meio Ambiente recebeu o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, Antônio Alexandre, e o presidente do Instituto Pelópide Silveira, João Domingos Azevedo.
Também estavam presentes os vereadores Gilberto Alves, Eurico Freire, Jurandir Liberal e Aerto Luna. O encontro teve como objetivo discutir o projeto de lei do Executivo que institui e regulamenta o plano específico para o Cais de Santa Rita, Cais José Estelita e Cabanga. De acordo com o secretário Antônio Alexandre, a reunião foi uma oportunidade positiva para discutir pontos do projeto. Foi uma oportunidade de nós aprofundarmos determinadas questões, principalmente no que diz respeito à explicação da aplicação dos parâmetros urbanísticos que estão sendo adotados na proposta, considerando a abertura de vias, a destinação de parques públicos, de áreas verdes, de novas formas de circulação que esse projeto traz para o território e como isso se adequa e se articula com parâmetros urbanísticos, de afastamento, de taxa de solo natural, de gabaritos, que é a altura dos edifícios, de potencial construtivo, enfim, uma discussão que pretendeu aprofundar e esclarecer pontos que hoje estão sendo debatidos, que certamente contribuirão para que a comissão possa dar o seu parecer de forma muito mais tranquila, mais aprofundada e mais segura. O presidente do Instituto Pelope da Silveira disse que a proposta visa contemplar os anseios da população. É um projeto muito importante, assim, haja vista toda a discussão que houve, né, nesse processo como um todo, em relação a determinadas áreas que estão contidas dentro do plano. E eu acho que o plano ele garante a qualificação urbanística de toda essa área de uma forma que contemple melhor os anseios da população. Para o líder do governo, o vereador Gilberto Alves, a reunião foi considerada produtiva. E a gente pôde discutir todos os aspectos técnicos do projeto, sobretudo para que a gente pudesse também trazer à comissão à luz do que está sendo construído, do ponto de vista do que está na casa tramitando, e a gente poder, ao final de tudo isso, poder criar as condições necessárias para a gente botar o projeto em discussão e em votação no plenário. Nós já fizemos audiência pública, a Câmara já fez 2 audiências públicas acerca desse projeto, já fizemos várias reuniões técnicas em outras comissões temáticas da casa também, mas a Comissão de Meio Ambiente e Transporte é fundamental na discussão desse projeto. E é importante que ela se debruce, que ela faça seu parecer e faça com profundidade, que faça com esse nível de debate que a gente assistiu aqui hoje durante toda a tarde. Ganha a Câmara com isso, ganha a cidade, aperfeiçoa sim também o projeto. E eu acho que ao final a gente vai ter condições de votar com tranquilidade um projeto que, apesar de ser um projeto que desperta interesse de muita gente na cidade, é um projeto que já vem sendo discutido por vários setores da sociedade, tanto no âmbito do Executivo e agora no Legislativo, mas a gente poder levar à sociedade algo que venha em benefício de um novo patamar, de uma nova legislação que venha naquela área do Cais Estelita, do Cais Santa Rita e do Cabanga, a gente tem um novo marco que venha regulamentar o uso adequado daquele espaço urbano. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, Jurandir Liberal, destacou a importância de analisar o projeto. É um projeto importante, teve uma participação muito grande da sociedade no questionamento, e isso é bom parabenizar o grupo que ficou no Ocupa Estelita, que provocou o debate. Sem essa ocupação, acredito que o debate não teria fluído, e ajudou a todos refletir sobre a matéria. Então, hoje é uma preocupação muito grande com aquela área, com a questão do planejamento, com a questão da cidade, com a questão da cultura, enfim, vários pontos que foram debatidos, e principalmente a questão do verde da cidade, a questão que foi adotada, sobretudo, nos parques para aquela área. Então, enfim, há um aprofundamento do debate e, consequentemente, isso gera o melhor projeto. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!